Oi, mulher! E aí, minha filha? Tudo bem? Tô aqui hoje pra fazer um vídeo respondendo uma pergunta da caixinha de perguntas lá dos stories do meu Instagram. Eu recebi uma pergunta sobre esfumado e eu acredito que seja a dúvida de muitas de vocês aqui. Então eu resolvi fazer um vídeo mais completo pra te ajudar a dar um acabamento melhor no teu esfumado e deixar isso mais fácil. Mas antes da gente começar o vídeo em si, eu quero te deixar já aqui uma pergunta. Mulher, você quer vídeo de tutorial, inspiração de maquiagem pro Natal? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, porque aí se você quiser eu já começo a me preparar, a pensar aqui, ter umas ideias de maquiagem pro Natal, pra eu poder trazer. Porque querendo ou não, mulher, daqui a pouco tá chegando, o Natal já tá batendo a nossa porta. Então me diz aqui se você quer que eu me programe pra trazer esse conteúdo pra você, tá? E se você já gostou da ideia do vídeo sobre esfumado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde os conteúdos que eu libero aqui toda semana, que agora eu voltei. E vai ser toda semana assim. Tá certo, mulher? Então vambora pro vídeo. Tô de coque, mulher, porque eu tô em dia de cabelo sujo. E quando a gente tá de cabelo sujo, a gente grava de coque. Seguinte, mulher, surgiu essa pergunta aqui de uma lindona lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas nos stories. Inclusive, se a senhorita não me segue lá no Instagram, mulher, tu tá perdendo tanto conteúdo bom, tá perdendo essa oportunidade da gente ficar mais entrosada, mais juntinha, vai lá me seguir. Eu tô sempre deixando caixinha de perguntas, conversando com vocês lá nos stories. E aí, a Camila, uma lindona que me acompanha há um tempão, já foi minha aluna, inclusive, ela deixou essa pergunta sobre esfumado. Tem dificuldade em como tirar a marcação da sombra, esfumar as sombras entre si e sobre o tamanho do pincel. Então eu vou fazer um esfumado completinho aqui com você pra te ajudar nesse ponto do esfumado, né? Tanto a Camila quanto você, se tiver essa dúvida também, tá bom? Camila, minha lindona, um beijão, viu? Primeiro vamos falar sobre o tamanho do pincel. O tamanho do pincel, mulher, vai variar de acordo com o espaço de pálpebra que você tem e também em relação à cor da sombra que você vai usar. Se você vai usar uma sombra mais escura e que vai ocupar um espaço menor, você vai buscar pincéis menorzinhos. Por exemplo, olha a diferença desse tamanho de pincel para esse pincel aqui. Tá vendo? Quanto mais escura a sombra, ou então quanto menor é o espaço que você quer que aquela sombra ocupe, menor precisa ser o pincel. Além disso, também depende do tamanho do espaço de pálpebra que você tem. Por exemplo, se eu venho com esse pincel bem grandão aqui na minha pálpebra, no meu olho, de uma vez só, essa sombra vai tomar conta de tudo, porque eu não tenho muito espaço na minha pálpebra móvel. Então, vai acabar tomando conta de tudo. E se não é o que eu quero, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, pensa assim, eu não quero que essa sombra esteja em todo o meu olho, que pegue todo o meu olho. Então, eu vou pegar, pincéis menores. Quanto mais gordão, maiorzão, mais aberto for o pincel, maior vai ser o espaço que ele vai pegar na sua pálpebra, nos seus olhos. Se você tem essa pálpebra fixa que é abaixo da sobrancelha menorzinha, aí mesmo que o pincel precisa ser mais fininho assim, não pode ser tão gordão. Porque senão, quando você aplicar a sombra aqui embaixo na pálpebra móvel, ela já vai chegar muito perto da sua sobrancelha. E aí, vai ficar tudo de uma cor só. E às vezes você está usando uma cor que você não queria perto da sobrancelha. Então a questão do tamanho do pincel vai de acordo com o espaço de pálpebra que você tem e o quanto você quer que aquela sombra se espalhe no seu olho, tá certo? Mas eu acho que vai ficar mais claro enquanto eu estiver fazendo aqui o esfumado com você. Vamos lá então, mulher. Vou começar com esse tom aqui de sombra e com um pincel não muito gordinho, porque eu quero conseguir controlar onde essa sombra vai ficar, porque acima dela, ou seja, mais perto da sobrancelha, eu quero usar uma outra sombra para fazer o degradê. Então, vou pegar aqui, na pontinha do meu pincel, venho com o pincel bem retinho assim na paleta, pra pegar bem na ponta do pincel e eu realmente conseguir controlar essa sombra. E aí vamos falar sobre esfumar essa sombra. Eu já vim com a pele toda pronta, mulher, para o vídeo ser mais objetivo, pra não ficar muito longo também fazendo a pele junta. Tiro os acúmulos aqui com a esponjinha e venho primeiro, depositando a sombra. Batidinha mesmo, sabe? Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre esfumado em que eu te ensino isso. Você dá batidinhas aí, você pega mais um pouquinho de sombra na paleta
e vem dando batidinhas, ó, criando essa cor. Lembrando que o formato desse esfumado aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso varia de acordo com as características do seu olho e isso é tema para outros vídeos. Eu vou focar aqui em tirar a marcação da sombra, sobre executar mesmo o esfumado, tá certo? Então, ó, vou aqui dando batidinhas até essa sombra ficar da mesma cor que eu vejo na paleta, até ela tá pigmentada o tanto que eu quero. E eu vou subindo ela aqui mais perto da minha sobrancelha, mas não até encostar na sobrancelha, porque essa minha pálpebra aqui de cima, ela é gordinha e caidinha, então eu preciso que essa sombra esteja acima dessa dobrinha do meu olho para ela realmente aparecer e para ela também dar profundidade para essa região volumosa e valorizar o meu olhar. Mulher, não tem jeito, a maquiagem ela precisa ser pensada para as suas características, tá bom? Ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Antes eu vou tirar aqui, ó, a marcação para não ficar manchado. Se a gente deixa com produto acumulado, uma parte com mais corretivo, outra parte com menos, a sombra fica manchada e não pigmenta de uma forma uniforme em todo o olho. Então tem que deixar esse corretivo aqui, essa base bem lisinha. A senhorita que já me acompanha já sabe que eu não uso fixador de sombra. Fixador para mim é corretivo. É prático, é fácil e realmente pigmenta muito melhor do que muito fixador de sombra por aí. Então, você até economiza, é um produto que você já tem aí, então fica muito mais fácil. Ó, vou aqui pegando na pontinha do pincel e criando esse tom igual do outro lado, até ficar dos dois lados iguais. Eu prefiro fazer assim, a mesma coisa que eu fiz de um lado eu faço do outro, pra não ficar um olho mais escuro do que o outro, mais alto do que o outro, pra tudo ficar igualzinho, tá bom? Pronto, ó, mulher, pigmentado igualzinho dos dois lados. Agora eu vou vir com esse amarelinho aqui, ó. É aqui? É aqui. Vou vir com esse tom de amarelo com o mesmo pincel, porque ele não é um pincel muito gordão, ó. Vou comparar aqui de novo pra você. Ele é um pincel mais fininho, não é tão gordo quanto esse. Então eu consigo controlar bem a sombra. O que eu vou fazer? Vou tirar o excesso aqui do pincel, da outra sombra que tava. Vou vir com o amarelo bem na pontinha dele. É um amarelo, um mostarda, assim. Enfim, é um tom que a gente vai combinar, relaxa, viu? E aí, ó, eu vou vir com esse pincel pegando na borda aqui da minha sombra. Repara que essa sombra tá bem marcada. Tem uma linha aqui, ó, onde ela termina. É nessa linha que eu vou colocar essa sombra. A sombra, ela vai pegar um pouco na linha e um pouco na minha pele próxima à sobrancelha. E aí eu vou esfumar a sombra para justamente criar o degradê e tirar a marcação. É isso que tira a marcação da sombra, é a gente jogar uma dentro da outra. Então, ó, aqui na bordinha eu venho jogando o amarelinho e já fazendo o movimento de esfumado. Ó, vou pegar mais um pouquinho. Já vou fazendo o movimento de esfumado aqui na bordinha para criar o degradê. Ó, tanto na bordinha de fora, quanto aqui, ó, na bordinha do meio do olho, ó. Aqui eu vou mais com arrastadinha para a sombra pigmentar. Principalmente porque esse amarelo é uma sombra clarinha. Então, ele tem mais dificuldade de pigmentar. A gente precisa pegar mais quantidade. Mas, ó, vou arrastando, ó, uma para dentro da outra, mulher. É isso que cria o degradê e tira a marcação. Pego mais do amarelo, venho aqui, ó, arrastando na bordinha. É como se eu estivesse apagando a borda da primeira cor, sabe? Para justamente ali no meio criar uma nova cor, que é a mistura das duas, e depois ir pro amarelinho. É a mesma coisa aqui na borda de cima, sem deixar nenhuma marcação. Coloca pegando na primeira cor, tá, mulher? Para não criar uma divisão entre as cores. E olha só a diferença de um lado pro outro que tá bem marcado, tá vendo? Ó, mulher, fiz a mesma coisa desse lado e agora eu vou te mostrar como que a gente usa um pincel menor, já ia pegar o pincel errado,
um pincel menor para usar uma sombra mais escura que a gente quer que ocupe um lugar pequenininho. Então, ó, eu comecei com esse marrom aqui, depois fui pro amarelo e agora eu vou vir para esse aqui, ó. É esse. Ó, vou vir para esse marrom e agora eu vou pegar um pincel bem menorzinho, tá vendo, ó? E vou pegar na pontinha desse pincel, porque eu quero ele só no finalzinho dos meus olhos, mas rente aqui, ó, a raiz de cílio, pra dar um efeito nessa região, pra levantar o meu olhar, escurecendo essa região. Na verdade, eu não vou deixar rente a raiz de cílio, não. Eu vou subir mais pra dar profundidade nessa minha região externa. Mas eu quero ela só aqui, ó, no cantinho externo. Eu não quero que ela tome conta de nada. Então, eu uso um pincel menorzinho justamente para isso, para que ela fique onde eu quero, não saia tomando conta de tudo e eu consiga controlar melhor essa sombra. Eu gosto de usar pincel menor, principalmente para sombra escura, porque são sombras que a gente geralmente, se não tiver cuidado, vai acabar manchando tudo. Ó, vou voltar com o pincel das duas sombras anteriores, só para esfumar aqui, para não ficar marcação. E vou voltar. Pego a sombra mais escurinha e vou aplicando aqui no finalzinho do olho, subindo do jeitinho que eu quero. Ó. Já dá mais profundidade e efeito de levantar o olhar diferente do outro lado, né? Mas olha como a sombra, ela tá onde eu quero que ela esteja. Ela não deixou tudo de uma cor só. Ainda tem degradê, porque eu usei um jogo de um pincel menor. Pronto, ó, mulher. Agora, no início dos olhos, eu vou vir com um pó compacto mesmo, só pra selar essa região. E eu vou vir agora, ó, com um pincel que as cerdas dele são bem juntinhas. Olha a diferença desse pincel para, por exemplo, esse, que a cerda é mais molinha, descabeladinha, tá vendo? Ó, esse é mais duro, ou seja, ele vai pegar mais quantidade de produto e vai depositar mais. A gente tem que pensar nisso também para a sombra não ficar marcada. Para a sombra ficar esfumada, a gente precisa de um pincel que é mais molinho, para varrer mesmo essa sombra. E aí, ó, vou pegar aqui esse pó compacto, vou tirar o excesso e vou aplicar aqui no início dos meus olhos. Não é para ficar adicionando cor, é só para selar o corretivo, porque eu quero essa região aqui do início dos olhos mais limpinha mesmo, mais clarinha. Ó, quase não vai fazer diferença, porque esse pó é basicamente do tom da minha pele, mas é só para o corretivo não ficar acumulado. Vou voltar com um pouco do amarelo que a gente usou. Gente, aquela que sinto que você tá aqui sentada do meu lado. Vou pegar um pouco do amarelo que eu usei aqui e vou arrastar, ó, no pó compacto, assim, ó, puxando mesmo, como se eu estivesse puxando o pó pra dentro do amarelo. Então, ó, venho puxando assim, pra não ficar nenhuma marcação, pra ficar realmente um degradê, mas sem chegar até o início dos olhos, tá? Só aqui no meio, deixa lá o início só com pó, é só pra tirar a marcação. Ó, já dá um acabamento todo bem legal. E ó, mulher, finalizei a maquiagem, colei um cílio postiço, passei um batom. O que eu queria com esse vídeo era te mostrar como que você pensa essa questão de misturar pincel, de poder fazer a transição das cores, tirar a marcação da cor pra pele. O importante, mulher, é que assim, você não precisa de um monte de pincel, um monte de cores, um monte de produtos. Você só precisa do pincel certo, do produto certo. E hoje eu te mostrei que, pô, eu só usei 2 pincéis com 3 cores. Não é tão difícil, sabe? Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se alguma coisa eu não expliquei da melhor forma pra você entender, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando e com certeza eu vou te ajudar. Tá certo, mulher? Ó, um beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!